Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Graça e paz, irmãos, poder sentar. Glória a Deus, louva ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E eu fico tão feliz quando eu vejo a igreja entendendo o que é uma adoração. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. E foi o tema da nossa última palavra do GA, né? Sobre adoração. Então, quando a gente se reúne num cântico só, aí a gente é a unidade do Senhor aqui na terra. E a gente adora o Senhor juntos, amém? Então, que você entenda a importância da adoração. E adore o Senhor com todo o seu corpo. Não espere que a Débora ou alguém que está liderando o louvor fale, levanta a mão, põe a mão no coração. Sabe, não espere. Adore a Ele com o teu corpo, com tudo aquilo que o Senhor é para você. Adore a Ele pelo que Ele é. Não espere uma música, mas adore e fale palavras de adoração ao Senhor. Amém? Irmãos, algumas pessoas que são aqui sabem do último mês que eu passei, né? Esse mês, aliás, de final de maio para junho. Muitas lutas, uma atrás da outra, mas em todas o Senhor me deu vitória, amém? E o Senhor já vem ministrando no meu espírito uma palavra. E quando foi essa semana, Deus me deu o tema, o versículo e tudo mais para mim poder desenvolver uma palavra primeiro para mim, né? Porque o Senhor fala primeiro conosco e depois para a igreja. E eu sabia que o pastor Abel estava pensando, né? Estava elaborando uma cruz aqui para a igreja. Mas eu achava que ia ficar pronto só no outro final de semana. E para minha surpresa, a gente chegou aqui, sexta-feira, né? Ela já estava ali. E é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre cruz. E eu vi assim uma confirmação do Senhor. Então eu queria levar você a entender a importância do que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o nosso tema da palavra de hoje. Amém? A importância daquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz. E nós sabemos que a cruz, ela é um símbolo, né? Um símbolo daquilo que Jesus já fez. É tanto que ela é vazia. Muitos colocam Jesus pregado na cruz com aquele rosto triste, né? E nós sabemos que Jesus, ele não está lá e muito menos triste. Ele está lá assim, ó, estou esperando vocês. Eu cumpri o que eu vim fazer. Agora cabe a vocês continuar o que eu deixei. Então, Jesus, ele não está mais na cruz. Mas a gente sabe que para muitas pessoas, usam isso como amuleto, usam num cordão, usam numa porta, usam em qualquer lugar para dizer que Jesus está ali. Mas Jesus, ele quer estar aqui, ó, no nosso coração. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus 10, 38. Esses versículos eu vou ler a partir do 37, para você entender o que eu estava vivendo esses dias, né? Diz assim, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Só até aí, amém? Deixa eu só orar aqui, para que o Senhor venha falar realmente no seu coração daquilo que Deus já ministrou no meu. Pai, eu quero te pedir, Senhor, por favor, nessa manhã,
Que o Senhor possa estar ministrando essa palavra como o Senhor ministrou na minha. Que os corações estejam, Senhor, agora afofados como a terra fértil para receber, Senhor, a tua palavra. Porque ela, Senhor, a palavra é fiel e ela é verdadeira. E eu te agradeço, Senhor, e te louvo pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor fala: quem não ama, né, seu pai ou sua mãe, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou também que ama seu filho ou sua filha. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes o Senhor está falando conosco e nos levando a lugares que Ele quer nos levar além daquilo que a gente já conhece. Porque nós aceitamos Jesus, nós dizemos que temos Ele no coração, mas quando passa as situações, as dificuldades, a gente vai saber se realmente a gente está carregando essa cruz. Porque Ele fala, né? Quem não toma a sua cruz e não é digno dele. E que cruz é essa que o Senhor fala para nós? Será que é o esposo? Ai, a minha esposa é uma cruz. O meu esposo é uma cruz. O meu patrão é uma cruz. Né? Coloca isso como um fardo que você tem que carregar, como algo que Deus colocou ali para você ter que viver no suplício, como se fosse uma penitência, você ter que carregar essa cruz. Mas em Mateus 16, 24, fala essa mesma palavra. Eu queria que você abrisse lá. Eu gosto muito que a gente abra a Bíblia. 16, 24. Olha só como ele fala novamente. E aqui eu abro uma observação. Até agora, Jesus falou nessa cruz se referindo para os discípulos, mas em nenhum momento ele estava falando que ele ia para a cruz. Né? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quem quiser seguir Jesus, tem que acompanhar ele, quer acompanhar ele, tem que pegar essa cruz e seguir. Lá em Marcos 8:34, são palavras iguais, para você ver que tem nos evangelhos, né? Marcos 8:34. E ele fala da mesma forma. Então ele chamou a multidão, aqui já chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Novamente a mesma palavra. Mas eu queria que você atentasse para o que fala em Lucas. Lucas 9:23. Vamos abrir juntos aqui. Nove, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E Deus foi trabalhando no meu espírito sobre isso. Negar, pegar essa cruz e seguir. Qual é esse negar, irmão? E Deus foi ministrando no meu coração cada vez mais sobre esse tema. E ele fala aqui em Lucas que diariamente nós temos que levar essa cruz. Sabe por que eu fui descobrir? O Senhor estava falando para mim. Sabe o que é negar? É negar aquilo que eu sou. É o meu eu. É aquilo que eu creio. É o meu achismo. É as minhas justiças próprias. São os meus sentimentos, a minha alma. Eu tenho que renunciar a isso. Negar tudo isso. Para poder então entender o que é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, ela não é um objeto ou algo para a gente estar olhando e lembrando e falando, só olhando assim para ela. Mas ela traz algo tão forte para nós. E eu queria decorrer com você sobre isso. O que é que ela faz por nós? Colossenses 1, o que ele fez por nós. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 17.
diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha primacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Senhor Jesus, através da cruz, nos reconciliou com tudo isso, irmãos. Nós éramos para viver uma vida eterna no pecado, mas o Senhor falou que todos nós pecamos, mas nós somos do quê? Destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, pela sua morte, seu sangue derramado, Ele nos reconciliou, Ele nos conectou de volta para Deus. Você entende isso, irmão? O que é que a cruz, o que é que Jesus fez na cruz por nós? Por isso que Ele diz: negue-se. Jesus, ele teve que fazer o quê? Renunciar ao que ele era. Ele renunciou como Deus. Não, eu vou lá agora como um filho do homem. Eu vou padecer agora ali. Eu vou entregar minha vida. Eu vou derramar minha última gota de sangue para reconciliar todos nós de volta para Deus. Então o Senhor Jesus nos reconciliou em primeiro lugar. Colossenses 2, no mesmo capítulo, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O Senhor também cancelou todas nossas dívidas. Que dívidas são essas? O pecado que a gente vivia. A gente era pessoas que não tinham. Irmãos, já parou para pensar? Um homem que naquela época, Jesus ele veio como homem, se entregar na cruz para perdoar os nossos pecados e fazer de nós pessoas que nos dão a chance de uma vida eterna. Se ele não tivesse feito isso por nós na cruz, nós não estávamos hoje na condição que nós estamos como filhos de Deus. Ele nos deu esse privilégio de sermos filhos de Deus. Então o Senhor, ele fez o que? Cancelou nossas dívidas e nos perdoou. Terceiro ponto que eu quero colocar para você do que Jesus fez por nós na cruz. 1 Coríntios 1:18. Irmão, não cansa de abrir a Bíblia, não. É tão bom a gente estudar a palavra. Eu amo a palavra do Senhor. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então nós precisamos o que, irmãos? Estar falando sobre essa palavra. Porque para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque quando você fala, ó, Jesus morreu na cruz por mim e por você, as pessoas dizem assim, eu sei. Ou então, isso aí é só historinha. Isso aí é coisa que o pessoal inventou, é modinha. Como a gente vê muitas pessoas dizendo que são cristãs, mas não querem o quê? Negar-se a si mesmo. Não querem renunciar a uma vida que viviam. Não querem deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu caráter, na sua identidade, que muitas vezes está tão conturbada. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela ainda fala, como a gente ouviu domingo passado. O Senhor ainda fala e continua falando, amém? Eu queria levar você também a entender, irmãos. Por que Jesus,
Ele fez tudo isso por nós. Eu queria que você abrisse lá no livro de Deuteronômio. De Gênesis a Malaquias, nós vemos que a palavra do Senhor nos leva sempre a mostrar Jesus Cristo e aquilo que Ele faria por nós. Amém? Mas lá em Deuteronômio capítulo 21, queria que você abrisse lá. Capítulo 21. Versículo 22. Deuteronômio fala de algumas leis também, que a gente sabe que o livro de Levítico são as leis que Moisés escreveu para o povo de Israel. Mas em Deuteronômio nós temos algumas outras leis. Diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Amém? Só até aqui. Então a gente vê que Jesus cumpriu todas as leis, né? Como a palavra do Senhor diz, eu não vim para revogar nenhuma lei, eu vim para cumprir todas as leis. Então Jesus, ele cumpriu todas as leis, e quando aqui fala que era para um homem que tivesse cometido algum crime, né, fosse pendurado no madeiro e não deixar aquele corpo ficar, na hora que ele morrer, passar uma noite ali pendurado, Jesus, ele cumpriu isso. Agora, ele era um homem que cometeu algum crime? Não. Ele fez o que? Diz que essa pessoa ia ser maldição de Deus se fosse pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós, irmãos. Você entende a seriedade do que é Jesus ter morrido na cruz por nós? A gente não pode brincar com aquilo que Jesus fez por nós, que foi dar a sua vida por cada um de nós. A gente não pode achar que agora eu sou cristão, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou continuar andando da mesma forma. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu fui saber o que é esse negar-se, segundo não o irmão Aurélio, mas o dicionário. Negar-se é dizer não às exigências do eu. Isto é, fazer desaparecer e destruir na cruz o eu para que Cristo viva em nós. Olha só o que é negar-se. E Jesus não fez isso. Ele renunciou o trono, ele renunciou o poder, ele renunciou tudo o que ele era na glória para viver aqui na terra e mostrar para nós que ele venceu e vencerá sempre em todas as circunstâncias. Ele já é mais do que vencedor e nós somos também mais do que vencedores. Mas hoje a gente vê que as pessoas, é moda hoje as pessoas carregar no peito um crucifixo, e a gente sabe que alguns lugares aí usam isso como simbolismo de que é cristão, e essas pessoas que estão aí fora realmente usam aquilo para determinar que são cristãos, mas diferente de nós que compramos uma joia porque é bonito, coloca aqui uma cruz porque é bonito, porque eu vou carregar ali a cruz de Jesus, mas não é isso que o Senhor quer para nós. Nós precisamos, cada dia que passa, irmãos, entender o chamado do Senhor. Essa cruz que a gente tem que carregar diariamente é amanhecer o dia e dizer: Senhor, me faz ser melhor do que ontem. Senhor, me ajude a ser uma mulher melhor para o meu marido. Senhor, me ajude a ser um esposo que ame a minha esposa. Senhor, me ajude a ser uma filha que honre os meus pais. Me ajude, Senhor, a ser um funcionário que eu realmente honre os meus patrões. Isso é a palavra do Senhor. Mas nós não fazemos isso. A gente amanhece o dia: Senhor, obrigado porque eu estou respirando. Já levantei, Jesus, me ajuda no meu corre, que hoje o negócio está fervendo. A gente já sai assim: em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. E até logo mais à noite, quando eu voltar, a gente se conversa de novo. Tem gente que faz isso, irmão.
Tem gente que faz isso. É a oração mais rápida que tem, né? Mas o Senhor não quer isso de nós. O que é que eu posso fazer para que isso mude dentro de mim? Para que eu possa entender que o meu eu precisa ser cada dia mais colocado na cruz. Senhor, está aqui, ó, eu vou para a cruz. Não aquela cruz ali, mas na hora que você dobrar o teu joelho na tua casa, no teu momento com Deus, que eu quero acreditar que todo mundo aqui tem um altarzinho dentro de casa para orar, para ter aquele momento com o Senhor. Quando você entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará. Essa é a verdadeira oração, quando a gente faz ali, que a gente se derrama e diz para o Senhor aquilo que a gente realmente é e aquilo que a gente precisa. E intercede pelas pessoas que pedem oração. Então, assim, eu sempre falo, o lugar que você consagra, nem que seja um tapete, irmãos. Um tapetinho que você colocar no chão, naquele quadradinho ali, que seja no banheiro, seja no quarto, seja na sala, onde você estiver, um cômodozinho que você diga, não, aqui é eu e o Senhor. É só eu e o Senhor. Esse lugar aqui é consagrado, assim como Moisés, né? Quando ele viu Deus ali na sarça, o Senhor falou com ele, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então é ali que eu me ajoelho no chão e conecto com o Senhor, porque eu sou pó e do pó eu vou voltar. Então, assim, quando Deus fala conosco sobre essa renúncia, sobre esse carregar dessa cruz, é eu entender cada dia mais que eu preciso de mudanças na minha vida. Eu preciso ser transformada através da palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse lá em Gálatas. Gálatas. Depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Amém? Nós precisamos nos examinar. Agora, esse orgulho que fala aqui, se orgulhar de si mesmo, não é aquele orgulho ruim de se exaltar. Porque a gente sabe que aquele que se exalta será humilhado, né? Mas é aquele orgulho de você se diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça. Eu vencer áreas da minha vida de pecado e saber que foi o Senhor que venceu por mim, não pela minha força. Porque nós não podemos nada sem o Senhor. É como ele diz, né? Sem mim nada podeis fazer. É você entender que eu preciso me analisar, me examinar, para que eu possa estar levando o que é essa carga, que carga é essa cruz, o que é essa cruz? O meu eu. Renúncias, negar-se, tirar da minha mente conceitos que foram formados lá desde quando eu nasci. Coisas que foram colocadas dentro do meu coração. Eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, a religião que eu nasci é essa e eu vou morrer nessa. Abrir a sua mente para entender que Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Filipenses 3, abre lá, irmãos. É logo em seguida, tá? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 18. Paulo é tremendo quando fala sobre cruz, né? Ele sempre está falando da cruz, irmãos. Versículo 18 diz: pois como já lhes disse repetidas vezes,
repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha só, Paulo falando aqui, eu repito, com lágrimas, que há muitos vivem como inimigo da cruz. Isso é apostasia. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Tanta gente, irmão, se desviando dos caminhos do Senhor, saindo da presença de Deus, se negando o Senhor, como a gente vê muito aí nas mídias, negando Jesus. Isso faz com que a gente chore. Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que era muito famosa na mídia e ela falando que o evangelho usou até um palavrão. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim essa mulher um dia desse estava falando de Jesus? Então, muitas pessoas hoje em dia negam a cruz de Cristo, negam o que Jesus fez por nós. E nós não podemos estar alheios a tudo isso. Quando pessoas são colocadas do nosso lado, pessoas que não têm Jesus e começam a zombar da palavra ou de Jesus ou do sacrifício da cruz, nós precisamos o quê? Ou você dá um testemunho de vida para essa pessoa, ou você se afasta dela. Porque você não pode compactuar com uma pessoa que não acredita do que Jesus foi capaz de fazer por nós. Você tem que ter o entendimento de que são pessoas que são inimigas da cruz. Então elas nunca vão pensar igual a gente. E se a gente não tiver uma fé firmada no Senhor, a gente vai na mesma onda. Que a pessoa vai falando mal dos crentes, do que for, e a gente vai na mesma onda, compactuando com aquilo que está sendo falado. É verdade, porque lá na igreja, olha, meu pastor fala assim, porque eu não acredito também assim, eu estou lá porque meu marido tal, porque minha mulher tá. Isso são pessoas que são inimigas da cruz. E a palavra do Senhor, ela fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, tudo isso nos faz levar ao entendimento, irmãos, daquilo que Jesus quer para nós. Então, o que hoje eu tenho feito para ser essa pessoa que nega a mim mesmo? Vocês pensam que é fácil você renunciar certas coisas por amor a Jesus? Não é. Pensa que é fácil você estar longe de pessoas que você ama por amor a Jesus? Não é. A gente teve um tempo, quando a gente tomava conta das igrejas, né, que a gente passou por aí, e um período que a gente teve assim bem difícil foi quando eu estava numa igreja lá no interior do Paraná. E aí os 2 filhos ficaram para trás, né? Barretos, Rafael e Calel. Calel estava com o quê? Com 18 anos, eu acho, por aí. E eles tiveram que ficar sozinhos numa casa. E depois o Calel não aguentou ficar lá em Barretos. E ele voltou para Belém para morar lá no interior do Pará, onde ele arranjou um emprego lá e foi para lá ajudar o sogro dele, que hoje é sogro, né? Mas o Abel já casado, lá com os meninos todos, com Israel e Isabel. Mas assim, eu lembro que uma vez eu fui lá em Barretos e sempre que eu ia eu levava uma caixa de comida, né? Porque aí o Rafael não deu conta de pagar uma casa sozinho, foi morar com um irmão. E esse irmão eram 3 rapazes, né, que moravam juntos. E uma dessas vezes que eu fui, eu cheguei lá, o Rafael estava deitado num colchonete, bem fininho assim. Pensa, irmão, um homem de 25 anos tendo catapora.
Ele tinha catapora até na sola do pé dele. Na boca, tudo. Ele estava magro. Porque não conseguia comer. Estava sem trabalhar. Não tinha condição de ir. Febre. E ele foi um dos filhos que teve muita convulsão quando era criança. E isso fazia a gente ficar sempre em alerta quando dava febre nele, né? Então eu cheguei lá, vendo o meu filho ali no chão, nesse estado, sem conseguir comer. A casa de homem já viu, né? Ainda mais de rapazes, daquele jeito. E quando foi para mim voltar, porque a gente estava cuidando de uma igreja, irmãos, eu voltei chorando quase a viagem inteira. Pensando, Senhor, como pode, Jesus? Eu estou cuidando. Eu tinha um irmão, um jovem, que ia almoçar lá em casa, sempre, porque ele não tinha os pais dele perto. E todo dia ele ia e levava banana, porque ele sabia que Tamar gostava de comer banana, ele levava. E aí ele almoçava lá com a gente. Aí eu comecei, Senhor, mas eu estou cuidando dos filhos dos outros, Senhor. E quem é que está cuidando do meu aqui? Aquilo me doía, sabe? E essa palavra, eu me lembrei, porque foi essa palavra veio de encontro. Porque fala ali no começo, aquele que amar mais pai, mãe, filhos, por amor de mim. E o Senhor me confortou com essa palavra. Senhor, eu quero ser digna de Ti. Eu não quero olhar para trás, porque aquele que lança a mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás. Né? É o que a palavra do Senhor diz. Mas é um preço, irmãos. Como a gente fala, tem que pagar um preço. O preço Jesus pagou, mas existe um custo. Existe um custo, irmãos. Então a renúncia que a gente faz, vocês imaginam o tanto que Jesus não sofreu ficar separado do Pai. Quem somos nós? Para querer dizer para Deus, Senhor, olha, meu filho está ali. E eu estou cuidando do filho dos outros. E o Senhor falou e confortou meu coração com a Thaís. E uma vez, eu ouvi o Calel falando. Mãe, eu sei que a senhora e o papai tem umas pedrinhas na coroa. Sabe por quê? Porque vocês já largaram tudo por Jesus. Vocês já largaram tudo por Jesus. Vocês já deixaram pai, mãe, nós, tudo por amor dele. Então eu queria te levar nessa manhã a entender o que é que você tem renunciado ou negado por amor à cruz de Cristo, ao que ele fez por cada um de nós. Eu queria que você parasse para pensar, será que eu já renunciei a alguma coisa por amor a Jesus? Renunciei àquilo que eu acredito? Será que eu neguei a mim mesma naquilo que eu acredito? Dos meus conceitos, da minha criação, da minha formação, para mim poder dizer que a cruz de Cristo para os outros é loucura, mas para mim é poder de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.